Cláudia, vais tu apresentar a nossa Não, convidada? hoje és tu. Hoje sou eu? Está bem. E então temos o grande prazer de ter hoje aqui sentado no nosso sofá da conversa a Eunice Moura. Seja bem-vinda. Olá. Olá, Boa seja tarde. muito bem-vinda ao nosso programa. E então, Eunice, está confortável? Super. Já gostou do que nós dissemos? Não sei se dissemos algum disparate ou não. Dizemos muitos. Não. Eunice, conte-nos o que é que veio falar connosco hoje e depois vamos conhecê-la. Sim. Então, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje, pela oportunidade de falar um bocadinho do meu trabalho e do que é que eu desenvolvo. Portanto, o convite que me fizeram foi para vir falar de uma das áreas que eu desenvolvo como personal trainer. Eu represento a marca Low Pressure Fitness e então é esse sistema de treino que está aqui representado no livro Barriga Lisa. Pronto. E é isso que hoje vamos conhecer, é a Low Pressure Fitness. Isso. E este método de treino que hoje já começa a ser bastante usado, não é verdade? Sim. Ainda não é muito conhecido, mas já começa a ser usado por quem faz aulas com PTs, não é? Como se costuma dizer, com personal trainers. Sim, também aulas de grupo, também alguns, mas são sempre grupos reduzidos, ou seja, vocês não vão encontrar esta aula à partida num ginásio para massas, ou seja, numa aula de grupo para muitas pessoas. Porquê? Porque é uma técnica que exige ao instrutor muita correção, então é um bocadinho difícil o instrutor estar, imaginem, num palco, como é o normal destas aulas para grupos maiores, a fazer a demonstração. Não, aqui o objetivo é mesmo que haja uma correção, portanto, no máximo 8 pessoas na aula para podermos corrigir corretamente. Mas sim, o foco mais do trabalho, especialmente aqui em Portugal, são mais as aulas de treino personalizado, porque assim asseguramos que fica tudo lá direitinho e certinho. E Eunice, conte-nos sobre si, antes de conhecermos aqui a Low Pressure Fitness. De onde é que a Eunice veio? Bem, eu sou aqui de Lisboa. Nasceu em Lisboa? Nasci em Lisboa, mas é engraçado porque eu passei a minha infância no Alentejo, ali numa zona ao pé de Nisa, até mais ou menos aos 5 anos, que foi na altura também a minha mãe estava a estudar, e então eu passei com... Sua mãe estava a estudar? Que sim, engraçado, quando sim. nasceu? Eu já não, bem, isso eu já não sei bem se foi mesmo quando eu nasci, mas sei que, acho que foi para aí à volta dos 7 meses, que eu então fui para a terra da minha avó materna e fiquei ao cuidado dela, mas sempre a minha mãe sempre me foi visitar com muita regularidade, que ela trabalhava também ao mesmo tempo, e então tive uma infância bastante rural e no campo, e eu valorizo... O que é que se lembra dessa parte da sua infância? Então, o que eu me lembro é de brincar sempre ao ar livre, porque era uma aldeia perto de Nisa, e então eu lembro-me de ter este contacto muito com o campo, muito, por exemplo, que é uma coisa que hoje em dia os miúdos agora já começam a ter, que eu sei que há alguns, e até meus alunos, que têm hortas, e então a minha avó sempre teve horta, animais, e então eu Gostava tive disso? sempre... Sim, gostava. Acho que foi uma boa vivência inicial, não é, da minha vida, para valorizar também toda essa componente. Que engraçado. Sim. Qual era o seu animalzinho preferido? É assim, eu sempre gostei muito dos cães, apesar de eu agora ter 2 gatas. É engraçado, porque... Já perguntou. Pois, por isso é que eu perguntei dos brincos há bocadinho. Não sei Podemos porque agora a maior aqui parte... fazer as pessoas entrarem na nossa conversa, não ficarem alto. Então, outro dia tivemos cá umas convidadas, isto tudo se mistura, Pois é. que eu não sei se nos estão a ver, que eu sei que às vezes nos veem, que é a Kátia, para quem eu mando um beijinho, da For Animals, que fazem desde capas a tudo o que se possa arranjar, Casinhas, brincos, pronto, tudo para os animais. E elas têm também, que eu acho que nós no programa nem falámos, eu não me lembro, mas elas também têm depois bijuteria para os donos, não é? Então elas ofereceram-nos uns brincos. Eu tenho uns cãezinhos, a nossa produtora tem umas abelhas, tu também tens uns cães? Tenho, só que são castanhos, são iguais aos teus, só que são castanhos. Sim, os teus são castanhos e mas são creme. E aqui a nossa convidada de hoje, se a Kátia nos estiver a ver, era tão engraçado, mandavam uns perguntou-me, mas não tem gatinhos? Eu disse, tem gatinhos, eu só não escolhi gatinhos por causa das cores. Portanto, tinha uma série de animais. Não, mas eu vou pesquisar, as minhas são cor de laranja por acaso. Mas elas fazem tudo Pronto, portanto, se a For Animals nos estiver a ver, Kátia tem aqui já uma cliente que... Sim, eu já, só que ainda não percebi muito bem o Facebook. Eu estava a ver que tinha-me enganado o nome, é a Kátia.
Ainda tenho que pesquisar melhor, mas em For terceiro. Animals. Sim, super Com giro. 4. A Ruta durou uma capinha, estava sempre com ela Pois nas foi, porque nesse dia- às pernas. Aquilo é uma capa para eles entrarem e tipo é para os porquinho, não é? coelhos, ficam lá, fazem tipo que toca chique. e os Sim. porquinhos da Índia fazem tipo toca e há gatos e cães que também gostam daquilo, porque têm de vários tamanhos e elas têm umas que é com polar e tudo. Só que naquele dia estava muito frio aqui no nosso estúdio, não é como hoje que está um calorzão. Sim, hoje está ótimo. Naquele dia estava frio. E então, porque a minha colega é aqui. muito cheia dos calores. Ela é cool, mas é cheia dos calores. E então, eu pus a manta aqui, já não a quis tirar. A manta não, a casinha. Portanto, Sim. fiquei com ela. Por isso é que a Cláudia diz que eu gostei. É só isto. Mas vou pesquisar melhor, sim. E então, gostava dos cães, mas hoje tem gatos. Pois, hoje por acaso tenho duas gatas, literalmente por acaso, uma é lá também da aldeia da minha avó e outra apareceu no meu prédio, são as duas cor de laranja. Eu sei que isto não tem nada a ver com o Sim, tema, mas sim, é verdade, é interessa. surreal. São as duas cor de laranja, parecem irmãs, mas não são, e as histórias delas não têm nada a ver uma com a outra. E gosta muito de ter os gatinhos. E adoro, e mudou-me um bocadinho a mentalidade em relação a muitas coisas relacionadas com os animais, nomeadamente, por exemplo, os testes que são feitos em animais. Por exemplo, agora tenho muito mais consciência, por exemplo, dos produtos que compro, por exemplo, mesmo de maquilhagem, e porque também vejo muitas coisas na internet que Sim. eu faço questão de ver Sim. para saber, e Sim, já há agora muitas tenho marcas muita a dizerem consciência. que não fazem testes em animais. Sim, Portanto, e há muita sim. gente a seguir essas marcas e isso tudo. Sim. Por acaso, uma vez eu tinha aqui uma coisa minha e fez-me a impressão que uma nossa convidada também disse: eu não como nada dessa marca, pois. que essa marca era teste em animais. Eu nem sabia. É. Não é? Portanto, Sim, há pessoas que têm esse tema em conta, mas temos que ver que a maior parte das marcas, infelizmente, ainda faz os Mas eu quando me testes. perguntava o animal, era aqueles animais tipo da quinta, não Da sei o que quinta, animais aqui. bem, Havia assim, galinhas e coisas Havia, mas eu sempre gostei mais dos porquinhos, não Era sei os porquê. porquinhos. Ah, os Sim. Mas em bebês. assim. Em leitões. Eu vi os mais crescidos, mas lá na terra da minha avó toda a gente tinha um porquinho mais. Eu sei que no anos anteriores eram mais as vacas, por exemplo. Havia mais animais desse género, mas na minha geração era mais o porco, as galinhas, coisas assim, mais pequeninas. Sim. Porcos e galinhas. E o que é que queria ser quando era pequenina? Já era assim uma menina toda cheia da ginástica ou não? Era. Eu lembro-me, eu tenho aliás uma fotografia que eu tenho nas minhas redes sociais de eu num triciclo com uma atitude assim, assim de muita garra. Eu sempre quis ser desta área. Talvez também por esse início de vida em que havia muito movimento, não havia restrição do movimento, eu sempre brinquei muito na rua, e depois lembro-me quando eu fui para a pré-primária, quando eu voltei depois aqui para Lisboa, eu lembro-me de sempre gostar muito das aulas de ginástica, e acho que foi também um bocadinho a partir daí que comecei a desenvolver esse gosto, e também porque na minha família tenho algumas pessoas que são professores de educação física. E ouvi sempre muito falar da minha faculdade, que passa aqui a publicidade, que é a Faculdade de Motricidade Humana, e eu sempre ouvia falar, e então eu queria ser, porque também os admirava, não é? E então sempre quis desenvolver o meu trabalho e sempre quis ser professora de Educação Física. Houve uma fase assim... Já desde pequenina? Sim, desde... E gostava de escola ou escola só Educação Física? Não, sempre gostei de outras disciplinas até que não tinham nada a ver. Eu lembro-me que era muito boa aluna, por exemplo, a História, Geografia e até, por exemplo, desenho. Eu tenho uma prima minha que estava sempre a dizer que eu devia ter ido, era para algo relacionado com... Não é que eu desenho bem, mas talvez pela criatividade, algumas coisinhas que eu faço em casa e isso. Mas ainda fazes então, hoje? não tanto. Houve uma época que eu fazia, por exemplo, colarzinhos, que havia muito aquelas lojinhas de miçangas. e Ainda isso. vai fazer era. concorrência às nossas escolas? Não, agora já não tenho tempo. Podes fazer um programa, a Cláudia está-se a oferecer para ser convidada. Pode ser, eu entrevisto, Cláudia. És de terror. Estou a fazer alguma pergunta? Não, a mim. Preciso ter cuidado. Não é nada preciso. Preciso ter cuidado. Vocês não sabem. Não sabem o que é que ela meu passa, Deus. que horror, coitadinha. Oh, meu Deus. Coitadinha. E então, a escola foi sempre assim, pacífica, e sentiu saudades quando veio para cá, sentiu saudades daquela liberdade e daquele ar do campo? Eu ia muitas vezes lá, portanto, por exemplo, as férias, eu lembro-me de passar sempre lá. Todas as férias para aí, até ao 10º ano. Depois comecei a ter os amigos cá e então queria ficar por cá.
Mas aqui, portanto, eu vivo e ainda vivia e vivo num apartamento, mas em frente ao meu apartamento, na altura, havia parque. E então eu também ia muito, não senti muito essa... Não sentiu essa diferença? Não senti muito. Também não havia, por exemplo, na minha geração não havia tanto os jogos que existem hoje em dia no computador, e então havia mais o brincar na rua. Por isso não senti muito. Se calhar agora, sim, mas... E andava de bicicleta e partia-se todo ou era muito sossegado? Sim, tenho várias marcas nos joelhos, infelizmente. Eu nem gosto muito de usar calções, por exemplo, nem saias. É sério? Por isso. E andava muito de patins também, e dava saltos. Isso passa, eu agora já não tenho quase marcas nenhuma. Tenho que pôr aquele óleo que falámos, não é? Tenho que pensar nisso. O tal. Hoje nós já viu que nós antes deste programa já falávamos de uma série de coisas. Funciona. Não vou pôr. Portanto, é uma marca de óleo que é carinho, que é assim uma garrafinha. Já assim. Uma garrafinha, aquilo é da cor do ouro e custa quase ao peso do ouro. Bem, não custa ao peso do ouro. 12. Mas que eles dizem que 60 tira mililitros. 12 euros, 60 mililitros. Sim. Mas Dizem fazem que muitas tira as produções. manchas, que tira as estrias. Ajuda a prevenir as estrias, hidrata. É quase tipo assim um óleo de milagreiro. Mas exato. eu gostei foi da tua ideia, porque eu acho que aquilo é muito óleo e eu não gostei de usar aquilo. Queres dar a tua dica, Cláudia? Eu não posso falar. Pronto, vou dar. Então, como o óleo, há o óleo de amêndoas doces, também há este tal óleo, que começa com B. Pi. Não, desculpa. Em que, como é óleo, aquela textura fica tudo besuntado, então o que eu faço é, no creme do corpo, hidratante normal, meto umas gotinhas, espalho na mão e espalho no corpo. E notas diferença, disseste? Nossa, sim, sim. Por isso a nossa convidada ficou com vontade de experimentar o óleo. Mas a sério, fiquei mesmo aqui para Eu devia a ter zona experimentado na altura que estava grávida. Eu por acaso usei quando estava grávida, já disse isso aqui. Pois E foi. realmente, a verdade é que eu não tenho nenhuma estria da gravidez. Tenho estrias, mas não sou de grávida. Já são minhas amigas de mais da antiga. Somos amigas, damos-nos bem. A minha barriga é que pronto. Bem, continuando aqui. Então, As minhas são assim. muitas marcas, muito mexida, mas era tipo terrorista ou era só mexida? Não, terrorista não era só mesmo mexida. Deu trabalho aos pais? Algum, porque eu fazia também em casa ginástica na altura, os pinos, essas coisas, as rodas, e às muitas vezes coisas. eu não partia porque tinha algum cuidado, mas era sempre muito avisada para não partir. Era? Muito. Andava sempre aos pinotes lá em casa? É, um Ia pôr os pés bocadinho. na parede? que havia Era, aquela sim, coisa. sim, Ai, tenho tanta sempre. inveja dessas pessoas que conseguiam. Eu nunca consegui fazer isso na minha vida. inveja de mim, sabia? Conseguias pôr os pés na parede? Ainda Nunca consigo. consegui. Não muito tempo, começo a tremer os braços. É sério? Tudo peso. Ah pá, eu acho que nem consigo tentar. Agora, Ruth, agora em direto. Tu Não estava ao estúdio, ao chão, havia de ser uma coisa tão linda. ficavas atrás das cortinas. Havia de ser uma coisa tão linda e depois a seguir recebia no coisa. Ora bem, peladuro para repor, não sei o quê. Vídua. Nananana, salário. Ainda fica a doer. Não havia de ser bonito, havia de ser bonito. Pronto, outro É sempre dia. uma ideia de movimento. Pronto, exato. Porque eu era assim, eu andava de bicicleta e tudo, mas pinotes nunca, o corpo, havia uma certa gravidade que não permitia levantar a barriga, lá está ela sempre ali no meio da cena. E então, sempre pensou logo em seguir desporto e foi logo para desporto. E não fazia nada relacionado com o desporto, tipo ginástica, qualquer coisa, vôlei, sei lá. Sim, portanto, eu, por exemplo, na primária lembro-me de só fazer a ginástica e fazia natação também. Pronto. Depois lembro-me, no 5º ano, mudei de escola e lembro-me de praticar ginástica no Benfica. Depois quis, porque era sempre, portanto, uma das coisas que eu mais gostava era mesmo da ginástica pura. E lembro-me depois, no 6º ano, a minha mãe me ter levado a um clube que é muito conhecido dentro da área da ginástica. A ginástica é aquela que nós vemos nos Jogos Olímpicos, a ginástica artística. Só que eu, na altura, eu tinha 11 anos, se eu não estou em erro. E 11 anos já é considerado uma pessoa com uma idade avançada
para começar esse tipo de ginástica, então foi uma grande desilusão da minha vida. Não consegui, e nem fiz teste nenhum, nem me fizeram nada, foi mesmo só pela idade, e então não comecei. Mas entretanto lá fiz várias, neste clube fiz várias, era o Lisboa Ginásio Clube. Sim. Fiz várias, fiz acrobática, fiz uma aula que se chama mista, que é parecido com acrobática. E depois, no fim de tudo, fui para uma aula que não tem nada a ver com ginástica, que é dança. Que era, portanto, eu experimentei, eu acho que também foi uma coisa boa poder experimentar várias áreas dentro do ginásio, e foi o que eu mais gostei e mais me identifiquei. Fiz muitos anos Dança que contemporânea? ele não tinha um nome, chamava-se dança de representação, não era competição, era uma dança em que íamos, por exemplo, a alguns eventos, não tem um nome específico, eu não sei muito bem. Tipo de dança? Talvez seja mais o contemporâneo, sim. Mas não havia, ou seja, não havia um nome específico para... Mas várias pessoas a fazer uma coreografia? Sim. Ou seja, ao longo do ano, normalmente funcionava assim. Ao longo do ano, começávamos um ano letivo, normalmente, e em maio, junho fazíamos um sarau e apresentávamos a coreografia que íamos treinando ao longo do ano, sendo que havia sempre, em todas as aulas, a componente de preparação física, de flexibilidade e essas coisas todas. E então teve sempre a dançar? Sim. Maioritariamente, sim. E hoje ainda dança? Foi uma criança sempre ativa. Sim, sempre. Sempre a mexer? Sim. E hoje ainda dança ou não? Hoje só danço em discotecas. Sim, não... Só por lazer? Só por lazer, já não o faço como antes. Porque... E na discoteca usou algum passo que veio da sua adolescência? Não sei, eu já não era guardo, essa. talvez sim. Ou às vezes só abanar assim um bocadinho. Não faço mais. Mas estava bem. Estava bem, não estava? Eu sempre tive jeito para... A Ruth até sentada dança bem. Eu sempre tive jeito para fazer figuras tristes. É o Fábio mesmo sempre. Mas eu tinha medo desse. Eu tinha medo dessa música. Achava engraçado. Eu tinha medo, que eram as coisas todas ali. Sim, da terra. Sim, os monstros. Bem. Ora bem. Agora já não dá, porque agora é tudo... É verdade. Não é? E então não dá. Quer dizer, depende das músicas. Agora há algumas músicas nas que são latinas. Sim, agora, então agora aí eles fazem um mix. Mistura-se muito o beat, o eletrónico com E já dá para dançar um bocadinho. Meu filho gosta muito disso. Nem no meu casamento dancei. Não. O meu marido pisava-me a mim, eu pisava a ele, era um desastre. Imagino. Mas o meu pai agarrou-me, vamos dançar. E o pai dança bem? Dança, ele dançava com a mãe. E o pai dança com a mãe. Tu não aprendeste? Não, eu sempre fui. És a filha mais velha e não aprendeste Pé de chumbo. Que vergonha. Então, foi para desporto, nem quase preciso perguntar, não é? 10º ano de desporto e depois Faculdade de Motricidade Humana. E depois fui a seguir para a faculdade. Sim. E tirou que recurso? Portanto, eu ainda sou de antes do Bolonha e antes funcionava, portanto, eu sou de Ciências do Desporto e depois escolhi um ramo, porque há vários ramos. Eu sei que a outra colega que nós já falamos há bocadinho já falou um bocadinho disso, também não quero ser repetitiva, mas há o ramo da Educação Física, o ramo do Exercício e Saúde e o ramo do Treino Desportivo. Mas sempre soube para qual é que ia ou andou indecisa? Não. Eu sempre quis ser professora de... Aliás, primeiro de tudo, eu queria ser professora de tal ginástica que falámos aqui anteriormente. Esse era, digamos que, o meu objetivo o principal. Mas podia ser professora não tendo pedido participar? Pois é. Não dava, pronto. Sim. Mas na altura era aqueles sonhos que a pessoa vai tendo. Depois eu percebi, durante o tempo, amadureci, não é, as ideias e percebi que não seria possível. Depois, entretanto, quis ser professora de Educação Física, mas tive alguns problemas, que não vêm aqui ao caso, que me fizeram, alguns problemas a nível de saúde, que me fizeram depois escolher o exercício e saúde, e ainda bem que escolhi, porque hoje para mim faz todo o sentido, apesar de respeitar tanto uma área como a outra, e acho que são extremamente importantes, que hajam bons profissionais, mas sinto muito bem na pele de promotora da atividade física e do exercício. O exercício e a saúde, não é? Sim. Pronto, e esse ramo da educação física, vamos assim dizer, não é? Permite ser o quê? O que é que essas pessoas podem fazer? A educação física, normalmente são os professores de educação física que nós vemos nas escolas.
Sim, mas essa área que falou... A minha área, sim. exercício e saúde. Sim. Portanto, a ideia é nós sabermos corretamente prescrever treino para vários tipos de populações, nomeadamente, por exemplo, pessoas com patologias a nível cardíaco, populações especiais como é a grávida, como é o pós-parto, pessoas com deficiência, lembro-me que também tive uma disciplina relacionada, e crianças também. Portanto, eu lembro-me, por exemplo, no 4º ano, que era o último ano da licenciatura, de ter disciplinas específicas para vários tipos de populações, e foi também aí que eu fiz, foi no último ano, que eu fiz a primeira formação extra-faculdade, nunca tinha feito. E eu escolhi uma área que eu tinha gostado muito, que era a mulher e o exercício, nomeadamente o pré e pós-parto. E então fiz uma formação numa escola de formação, que até é bastante conhecida, sobre a prescrição para essa população, e foi a partir daí que eu me comecei a especializar mais nessa área no do pré treino. E no pós-parto. Sim. Por acaso tivemos uma pessoa, que eu também não sei se é colega sua, é mais ou menos por afinidade, mas que nos disse uma coisa que me deixou a pensar, que foi a Kátia, do Viva Fit de Odivelas. Kátia? Não é Kátia, não pode ser Kátia, Kátia é dos animaizinhos. Isso é do Viva Fit, sim. Eu trabalhei lá e Carla, sim. Não, Carla é a chefe. Teve cá a Andreia, qualquer coisa. Bem, não me lembro do nome dela, e se ela me estiver a ver, não deve estar a dar aulas. Ela deve fazer aqui uma exemplificação de aulas de Pilates. Mas ela disse uma coisa que eu achei muito interessante, que nunca tinha pensado nisso, que ela disse: os médicos chegam e prescrevem Pilates ou hidroginástica para tudo. E ela diz: eu também podia andar aqui agora a prescrever medicamentos para as pessoas, mas eu não sei prescrever medicamentos da mesma maneira que os médicos não têm a parte do conhecimento do exercício físico para prescrever exercício físico. E foi uma coisa que eu fiquei a pensar, até fui para casa, até comentei isso em família, e disse: realmente é uma coisa que faz um certo sentido, mas nós achamos que o médico sempre sabe tudo. Mas não, ele não tirou nenhuma parte específica sobre aquilo. Sim, eu concordo. Infelizmente, em Portugal, os médicos os cuidados primários ainda não têm muita afinidade com a atividade física. Muitas vezes também, porque eles próprios também não fazem, portanto nós temos que fazer, é como falamos com as crianças, não é com a alimentação. Sim, claro. Nós temos que ser o primeiro exemplo. E como não têm essa afinidade, pode ser uma das razões para que não haja então essa promoção da atividade física. Mas já existem alguns médicos e já existem até alguns locais, nomeadamente no Porto, no Dá Fundo, se eu não estou em erro, que têm mesmo aqui a parte da medicina, os médicos falam mais abertamente, têm mesmo uma consulta específica para a prescrição da atividade física. Mas precisam de mais formação, precisam mesmo, por exemplo, há formações dentro da minha área em que é possível, por exemplo, a Low Pressure Fitness, é que é possível qualquer pessoa da área da saúde poder fazer a formação. Por acaso, eu também sou formadora desta área, ainda não tive nenhum médico, mas espero ter para poderem conhecer melhor e também poderem depois, posteriormente, mais facilmente Eu sei que eu cheguei e eu disse à minha mãe: já não vais ao fisioterapeuta, tu vais a fazer uma avaliação com alguém para fazeres algum exercício. Sim. Porque faça bem. Claro. E ela achou bem. Aliás, a minha mãe tinha visto o outro programa em que falámos sobre estes abdominais, não é? E hoje vai ouvir aqui falar sobre este. Já vai ficar outra vez, se ela estiver a ver, não sei, toda encantada com o Low Pressure Fitness, porque eu acho que porque lá está, é muito interessante. E então, desde que saiu da faculdade, está a trabalhar nisto, o que é que faz? Dentro desta área? Bem, então... Como é que surgiu a Low Pressure Fitness? Na minha vida. É um longo percurso. Portanto, eu depois de sair da faculdade, no ano letivo a seguir, comecei o mestrado. O primeiro ano é a parte mais teórica. Depois, no segundo ano, eu, na minha faculdade, na altura em que eu fiz o meu mestrado, nós tínhamos uma lista de vários temas, mas eu sei que também alguns colegas também podiam sugerir, mas na altura eu não tinha nenhum tema que me chamasse muita atenção. E um dos temas que apareceu foi realmente a técnica hipopressiva nas mulheres de pós-parto.
E aquele não me chamou a atenção. O local onde ia ser desenvolvida a tese também me chamou a atenção, também foi uma das razões de eu ter escolhido, porque tinha sido uma das pessoas que trabalha neste centro, também me tinha dado a formação de prescrição do treino para ir pós-parto. Então, olha, juntou-se tudo ali. Escolheu aquilo e foi por ali. E também porque era assim um tema bastante diferente. Apesar de, depois, posteriormente, durante o desenvolvimento da tese, porque nem sempre o final da tese é exatamente aquele tema, eu depois já percebi-me disso, eu não tinha noção, então houve algumas situações que não possibilitaram e então teve que haver uma alteração do título da minha tese, mas fiz também com mulheres de pós-parto, que era realmente o que eu queria fazer. Pronto. E então trabalhei nesse centro durante o desenvolvimento da tese e depois também trabalhei lá durante vários anos, o que me possibilitou estar bem próxima desta população e perceber quais é que são as dificuldades que têm, quais é que são os seus objetivos, as necessidades. Pronto. Em paralelo, também trabalhei no Viva Fit, que já falaram aqui e que... Eles são uns queridos, vêm cá muitas vezes, vários Viva Fits, portanto, não temos problemas nenhuns em publicitar. Tivemos uma aula muito gira. Exatamente, conhecemos aqui, já entrevistámos a Carla, essa sem meme, que é a Carla, que é uma das... A CEO, não é? A administradora ou gerente. Será Constance? Hã? Não será Constance? Não, é a Carla, é a portuguesa que pronto, começou Carla com Oliveira. Sim, exatamente. Já sei perfeitamente. Eu já decorar um nome, para mim já é um luxo. Também tem muita gente. 2, isso já não consigo. Não, muita gente, é nada. Sim, e outro dia, Andreia. Andreia é o nome da dona do Viva Fit Odivelas. Ok. Quase de certeza. É pronto. Agora de repente veio-me aqui e ela esteve aqui. Não. Pronto, e tivemos também já a Andreia. Andreia. A perguntar há pouco. Não cheguei lá. A Andreia que nos falou, que deu aula de Pilates e que... Sim, foi muita giro. Uma aula de 25 minutos. Pronto, e foi a Andreia que disse isso dos médicos e de prescreverem o exercício. Pronto. Já chegaste lá. Olha, mas e agora perdi-me. Agora estava a dizer que estive em paralelo lá no Viva Fit. Sim. Portanto, ou seja, eu sempre trabalhei com mulheres. Pronto. Apesar de que agora, por causa também do livro, tem alguns homens também a treinar. E então, porque os homens, isto da barriga lisa, até é bastante mais importante quase para os homens, que os homens também têm tendência a ficar com as barriguinhas. E bem redondas. É mais até. Por isso é que têm também mais problemas a nível cardiovascular. Pois, porque na realidade eu sempre tive problemas de barriga, pronto, deve ser uma hormona masculina qualquer que me atacou aqui quando eu era pequenino. Nós também temos hormonas masculinas, Cláudia, não é nenhum problema. Sim. Não disse nenhum disparate assim tão grande, não te assustes. Não. Mas a verdade é que os homens precisam disso, não é? Sim, obviamente. Os homens, a barriga é redonda, a nossa é... lateralizada. A nossa faz uns montes aqui atrás, pelo menos as clotes. Depende. Depende das pessoas, não é? Depende. Sim. Mas isto também é bom para os homens. Claro que sim. Sim, e então eu, desde que tenho o livro, comecei mais a ter alunos homens. Sim, porque antes não tinha. Pronto, e então trabalhei sempre assim, em paralelo nestes dois sítios e foi durante essa minha estadia nesses dois locais de trabalho que eu comecei a desenvolver então o meu trabalho com a técnica hipopressiva. Eu na altura, quando comecei, eu fiz sempre a formação fora, em Espanha. Porque na altura, quando eu comecei mesmo no início, ainda não havia cá em Portugal. Pronto. E também fui incentivada, mesmo no centro onde eu desenvolvi a tese, a ir fazer a formação, para conhecer um bocadinho melhor, porque até está aqui no livro, método recomendado para recuperação pós-parto. Porque é um excelente sistema de treino para estas mulheres. Mas que não é só para ir pós-parto. Não. Eu é que o meu percurso encaminhou-me assim, mas qualquer pessoa pode fazer. Pronto. E então eu comecei a fazer a formação, fiz a formação completa, porque tem vários níveis. Depois lembro-me até que voltei a fazer aqui em Portugal outra vez, ia sempre para fazer um refresh. E entretanto, depois, em 2014, surge esta nova escola, não é, de formação, que é a Low Pressure Fitness, e os fundadores, é uma escola espanhola, e os fundadores, como já me conheciam, sabiam o meu foco nessa área, então convidaram-me a representar a marca e
e atualmente também, Portugal. sim, e sou formadora numa empresa que se chama BeWiser, que é uma empresa de formação Sim. para vários profissionais da área da saúde, tem imensos cursos. E sou personal trainer desta área, portanto, maioritariamente eu utilizo esta técnica porque as pessoas, quando me contactam, é por causa desta temática, não me contactam, por exemplo, para perder peso ou outras coisas, e há profissionais dentro da minha área excelentes e especializados e Para perder peso, não é? Sim, para essas Então, áreas, para sim. que é low pressure fitness? Para toda a gente, já sabemos, mas o que é que ajuda especificamente? Portanto, por exemplo, já sabemos que perder peso não é para isso que isto Não. está focado. Não. Pronto. Então, Então, primeiro de tudo, a Low Pressure Fitness é um sistema de treino e como sistema de treino ele engloba várias áreas. Isto foi também uma das razões porque eu via que havia algumas limitações no próprio treino que eu não percebia muito bem como as solucionar. E aqui na Low Pressure Fitness eu consegui, através destas várias áreas que englobam o sistema de treino, colmatar esta situação. Nomeadamente, por exemplo, depois eu vou fazer a demonstração. Há uma fase da parte das posturas dentro da técnica hipopressiva que é a apneia, a expiratória e a abertura das costelas. E havia muitas pessoas que não conseguiam fazer essa abertura. E eu na altura, não percebia muito bem, eu indicava o que me ensinaram, mas muitas pessoas não conseguiam. Então, uma das razões, e eu até trouxe, depois vou demonstrar, porque é uma coisa que as pessoas podem fazer lá em casa, até não, pode nem estar associada a esta técnica, que é o diafragma torácico, o nosso principal músculo da respiração. Muitas vezes, devido à nossa postura, pois eu sei, direita, eu própria também me vou endireitar. Muito direito. Pronto, já o diafragma já está muito melhor. Então, devido à nossa postura, que nem sempre é melhor, e não só, também a parte emocional, a gestão do stress e isso tudo, faz com que esta musculatura fique mais tensa. Pronto. E o que é que faz? Faz com que depois essa tal componente que é a abertura das costelas não se fizesse de uma forma eficiente, porque a pessoa tem o diafragma tão tenso já não consegue, né? Pronto, e então ali nós utilizamos uma técnica que se chama libertação miofascial do diafragma torácico, que utilizamos como forma de aquecimento, por exemplo, mas que a pessoa pode fazer noutra altura qualquer do seu dia. Não é obrigatório ser só como aquecimento, em que utilizamos tanto a parte manual, como depois ali as bolinhas que eu trouxe depois para fazer a demonstração. Giro, vai ser giro. Sim. Se quiser eu posso ser cobaia, não me importa. Eu fico aqui a ver. Ficas a dar apoio. Vai! Ai, Vai tu acontecer, consegues, tu vai consegues. Vai. Fazer E isto. então, para quem ainda não disse que existem várias componentes, primeiro para continuarmos, Sim. que englobam este sistema. Quais são as componentes? Então, a principal e a que é mais conhecida é a técnica hipopressiva. Pronto. Dentro da técnica hipopressiva, nós temos um conjunto de posturas, é uma sequência. Nós na Low Pressure Fitness temos 3 níveis, agora temos um novo, que não é um nível, digamos que é uma formação à parte, que são exercícios feitos na parede. Também é muito... Olha. Sim, é um grau de exigência bastante interessante. Sim. Fazes da parede. Sim. E a técnica hipopressiva, então, é um conjunto de posturas que vão progredindo ao longo dos níveis e que tem 2 componentes essenciais, que é a componente postural, que nos ajuda depois, posteriormente, A ficarmos direitinhos. sim, mas sempre, não é só quando nos dizem. É como uma bailarina. Uma bailarina, nós até quase distinguimos na rua quem é uma bailarina, sim, porque estão sempre. Sim. Sempre. Porque aquilo já faz parte deles, não é? Isso, pronto. É óbvio que isto é um processo, especialmente, por exemplo, naquelas pessoas que têm trabalhos muito de secretária, muito sentados. Pessoas que fazem programas todas as tardes. Por exemplo. Essas pessoas assim que estão aqui sentadas a tarde toda. Essas sim. É um Não sei se processo. conheces alguém assim. Conheces, Cláudia? Tu. Pronto. Depois temos outra área que é dentro destas posturas, dentro desta sequência, que é a componente respiratória, em que ajudamos as pessoas. Eu acho que esta técnica tem, logo numa fase inicial, um objetivo muito, muito interessante, que é as pessoas tomam consciência, por exemplo, da parte respiratória, porque normalmente, e não precisamos, não é, de ter consciência, mas do que é que pode estar mal da nossa postura, porque há pessoas, que já me aconteceu, que não têm noção que a sua postura não é a melhor. E então é um objetivo interessante ao início, é
tomada de consciência de como é que nós estamos. Postura e respiração. Postura, respiração. E depois, toda esta sequência, um dos objetivos também é a redução da pressão no momento da pressão intra-abdominal e na parte do pavimento pélvico. Para quê? Para depois, ao longo do tempo deste processo, não é? Depende, há pessoas que atingem os objetivos mais rapidamente do que outras, consigam gerir melhor a pressão intra-abdominal. Porquê que é importante? Por exemplo, situações do nosso dia-a-dia, a espirrar, a tossir, ou mesmo rir quando é alguma coisa muito engraçada, não é? Às vezes até vamos a mão na barriga. Consigamos gerir então melhor estas pressões para que tonificamos, não é, todas essas estruturas base, para que depois, posteriormente, nós, nestas situações, não causem lesões posteriores. Porque, por exemplo, no caso do treino, se nós formos fazer um treino de maior intensidade e não tenhamos uma estrutura base, por exemplo, o nosso pavimento pélvico, com uma boa tonificação, a nossa parede abdominal, uma boa postura, vamos fazer uma aula com carga, uma aula muito intensa e não temos esta estrutura base bem fortalecida, faz com que depois, posteriormente, possam ocorrer lesões. Lesões nomeadamente, por exemplo, falando aqui neste caso da barriga, da parede abdominal, por exemplo, as situações de hérnias, no caso do pavimento pélvico, as disfunções do pavimento pélvico, a incontinência urinária, que é um problema para muitas mulheres. Temos que falar sobre isso. A população então com quem eu lido é muita gente, não é? Pois. A maior parte. Muitas pessoas têm esse problema durante a gravidez e algumas depois não conseguem recuperar. Sim, nós na Low Pressure trabalhamos sempre em parceria, em conjunto com outras áreas, nomeadamente nós falamos há bocadinho da fisioterapia de reabilitação pélvica. Eu aqui em Portugal tenho o privilégio de trabalhar com uma das fisioterapeutas que trabalha só exclusivamente com essa área, portanto ela é especializada e que nos ajuda, porque este sistema de treino, nomeadamente a parte da técnica hipopressiva, ajuda-nos a tonificar, mas muitas vezes é preciso, porque não é um tratamento, aliás, é mais utilizado a nível da prevenção. Em termos de tratamento, é um complemento a um tratamento mais convencional, como é a reabilitação pélvica. Até para alguém que já tem esse problema, precisa de ir fazer essa reabilitação pélvica. Sim. Para quem quer prevenir, faz isto. Perfeito. E nós agora temos que ir para uma pausa, Cláudia, não é? E já de seguida vamos ter esta demonstração. Verdade ou não? Verdade. E podem nos ligar ou não? A gente já deu o número. Não sei. 211908986. O número que é para ligar. E temos a página do Facebook Conversa de Mulheres. Exato, mas se calhar não ligo já a seguir, porque enquanto estivermos a fazer a demonstração, se calhar não dá para a gente atender telefones, não é? Mas logo a seguir, a demonstração não vai ser até ao final do programa, depois ainda voltamos à conversa, depois já pode voltar a falar connosco, certo? Exatamente. É isso, não é? É. Vamos para a pausa e depois... Vamos. Aqui vamos nós. A modelo Ruth vai trabalhar. Até já. E já estamos na segunda parte do programa com a Ruth no chão. A Cláudia conseguiu pôr-me no chão, de arrear-me, venceu-me. Exatamente. E então, o que é que nós vamos fazer agora? Bem, eu não posso gastar as minhas energias a falar, porque você nunca sabe o que é que vai acontecer. Não, mas é muito simples. Então, o que é que vai acontecer? Eu idealizei para as pessoas também poderem facilmente, até já hoje, até podem fazer ao mesmo tempo que nós estamos aqui a fazer, uma das componentes, uma das áreas do sistema de treino, que é a libertação miofascial do diafragma torácico. O que nós vamos fazer então, eu vou-lhe ensinar a fazer com as bolinhas e também de forma manual. Estas bolinhas, eu acho que vai passar em rodapé. Nós temos especificamente estas, porque às vezes eu também já comprei noutra loja umas que são super duras, porque não dava para perceber como é que elas eram. Posso agarrar uma? Sim, só para pode, sentir? sim. No site da Low Pressure Fitness, vocês quiserem, não podem são nem então muito comprar. duras nem muito moles, são meio. E os piquinhos, elas têm assim uns piquinhos, não sei se dá para ver lá. E são arredondados e não aleijam absolutamente nada e fazem uma massagem um bocadinho mais eficiente. Eu vou levar uma massagem, afinal, Cláudia. É uma automassagem, por isso é que depois podem fazer lá em casa. Pronto. Boa. O manual
pronto, é óbvio que podem fazer à vontade. Então, primeiro de tudo, temos que ver como é que está a nossa postura. Porquê? Eu não posso fazer uma massagem no diafragma com os ombros encolhidos, não é? Nem com a cabeça torta. Então, primeiro, o que normalmente nós verificamos é como é que estão os ombros, estão um bocadinho subidos, vamos, diferença, não é? Ok? A posição da cabeça está bem, porque às vezes acontece algumas pessoas estarem aqui um bocadinho, e então nós queremos tudo. O gancho obriga-me a estar direito. Pronto. Os joelhos vão ficar fletidos também para não aumentar aqui a curvatura da zona lombar e a pessoa também fica mais confortável. Pronto. Isto é a base. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar estas bolinhas aqui por baixo das costelas. E apertamos um bocadinho, não é preciso exagerarem, especialmente do lado direito, porque é a zona onde nós temos o fígado, então nunca podemos pressionar tanto. E a pressão também deve ser progressiva. Por exemplo, quem tem um diafragma muito tenso, não vai fazer uma pressão enorme, tem que fazer uma pressão mais leve e ao longo do tempo também vai sentindo que tem mais... Como é que sabemos isso, se o diafragma está tenso ou não? É assim, o ideal é ser realmente uma pessoa que tenha a formação a fazer a avaliação. Mas em casa pode, de uma forma muito simples, colocar as mãos por baixo das costelas, convém ser nesta posição de deitado, inspirar e deitar o ar fora e sentir se sente alguma zona um bocadinho mais rígida ou não. E aí? Eu sinto muitas coisas, mas é basicamente a proteção do meu fígado. Está protegido. Mas convém. Por uma camada espessa. Nem tanto, porque eu já vi, não é assim tanto. Mas a ideia que nós temos de nós mesmos, pronto, é sempre a mesma pior coisa. do que. Vamos lá, vá. Portanto, eu não posso mostrar a minha barriga, vamos lá. É conveniente para a avaliação do diafragma ser alguém com especializado. Então, colocamos as bolinhas por baixo da grelha costal, aqui bem no início, e o que nós vamos fazer, depois a Ruth já vai fazer a seguir, é inspirar bem pelo nariz, abrir bem as costelas e na expiração deitar o ar fora pela boca e deslizar as bolinhas pela grelha costal. Não é por cima da grelha costal, não é na parte óssea, mas é por baixo. É como se as bolinhas quisessem entrar para dentro das costelas. E fazemos, como indica o livro, 6 a 8 repetições, está bem? Já agora, que nós falámos há bocadinho no intervalo, normalmente é feito sem na própria pele. Mas... Pronto. Mas como é? O meu contrato diz que eu não me podia despir, eu não me posso despir. É verdade. Pronto. Portanto, normalmente já sabem, lá em casa se quiserem fazer, podem até fazer agora que não têm, quem tiver umas bolinhas de ténis, mas convém que sejam estas, podem também então fazer connosco. Então colocamos as bolinhas aqui por baixo das costelas, ok? E vamos inspirar pelo nariz. E agora deitar o ar fora pela boca e as bolinhas vão deslizando. E atenção que é deslizar e tentar entrar com as bolinhas para dentro das costelas, está bem? Vamos outra vez, desde lá de cima. Inspirar e deitar todo o ar fora. O que é que está a acontecer aqui neste caso? A respiração, a expiração está a ser em sopro. E o que é que nós queremos? Aqui o nosso lema é a baixa pressão. Então o que é que nós fazemos? Este tipo de respiração em sopro aumenta um pouquinho a nossa pressão abdominal e perineal. Então o que é que nós vamos fazer? Uma respiração, especialmente a expiração, em que deitamos o ar fora como se quiséssemos embaciar um vidro, por exemplo. Está bem? Outra vez, inspiramos. E um ar grande. Isso. Inspira. Imaginem que a vossa respiração termina aqui, a expiração. Fazem depois mais uma inspiração e outra expiração até ao fim da grelha costal. Devagarinho, devagarinho. Pensar sempre que é um ar grande. Inspira. E nunca me deixa fazer isto como deve ser, faz-me sempre rir. Outra vez. Eu acho que não há condições. Inspiramos e um ar grande.
Isso. Tentar entrar para dentro das costelas. Inspira grande. E deslizar. Isso mesmo. Ok? Fazemos entre 6 a 8 repetições. Combinado? Sim? Quer fazer mais um? Sim. A Ruta vai Para dentro das costelas. Aqui. Isso. Muitas vezes também é importante, se estiverem lá em casa, nós tocarmos no nosso corpo, porque normalmente nós não tocamos, não é? Eu tenho até algumas alunas numa fase inicial que lhes faz um bocadinho a impressão de pôr lá dentro. Sim, faz um bocadinho. Mas é com o tempo, com o toque. Para quê? Porque senão as pessoas normalmente o que fazem é passar as bolinhas na parte óssea. Pois. Ok? E tem que ser por dentro das costelas. Então, o meu diafragma estava tenso ou destenso? Não avaliei, mas vou posteriormente. Faço mais depois, uma ou não? Se quiser, pode fazer mais uma. Não, depois não é vamos fazer. Não? Pronto. Então, 6 a 8 repetições com as bolinhas e a seguir podemos fazer a demonstração da parte manual. Agora, quando nós estamos a treinar, nós podemos fazer ou um ou outro, ou os dois, ou o manual e as bolinhas, ou então podemos fazer um mix dos dois, está bem? E o manual é super simples, em que as nossas mãos ficam desta forma, como se fosse um C, ok? E é exatamente a mesma dinâmica. Colocamos por baixo das... Aqui já é o tal toque, não é? Colocamos por baixo das costelas e fazemos uma inspiração. E na inspiração deslizamos as nossas mãos. Agora, as senhoras têm as unhas um bocadinho mais compridas, é um bocadinho mais difícil. Pronto. Nesse caso, aí, não é? E se não quiserem estar a cortar as unhas por causa desta situação, podem utilizar só as bolinhas, ok? O que temos de ter atenção, por isso é que é muito bom termos um personal trainer, é a posição, os nossos ombros, porque ao longo do tempo depois a pessoa vai fazendo as respirações e está muito focada na própria pressão do toque e os ombros às vezes sobem, temos alguns desalinhamentos e então o personal trainer ajuda um bocadinho também nesse sentido de ficar tudo alinhado, ok? Vamos lá mais um sinto as bocadinho. costelas quase, credo. Vá, mais uma. Inspirar e fora. Isso. Inspirar grande e um ar grande. Fora. Outra coisa importante é quando fizerem, porque já sabem que o ideal é fazer mesmo na pele, não utilizem creme. Muitas vezes as pessoas usam óleos ou cremes, porque depois nos faz deslizar muito rapidamente e não conseguimos este alongamento que nós queremos. Está bem? Portanto, é sem creme, sem óleos. Aliás, a nossa própria mão e o nosso corpo tem uma certa gordura que nos faz deslizar naturalmente. Está bem? 6 a 8 repetições também, sendo que podem fazer um mix entre as duas. Podem, por exemplo, fazer 3 com as bolinhas e 3 manual, como vocês quiserem, desde que façam. Agora, quando é que podem fazer? Por exemplo, podem fazer logo quando acordam, podem fazer antes das aulas do Low Pressure Fitness, antes da técnica com as posturas que eu vou demonstrar. Podem fazer à noite quando chegam a casa antes de se deitar. Portanto, não há um tempo específico, convém ser na posição deitada, porque o diafragma está um bocadinho mais relaxado, mas podem fazer quando quiserem, está bem? E é ótimo também para ser um momento de pausa no nosso dia em que pensamos na nossa respiração e não temos que pensar em mais nada. E isto traz que benefícios? Sim, então, os benefícios que traz é ao nível do diafragma torácico, ao nível nós chamamos de normalização da tensão do diafragma torácico. Vai ser bom para quê? Para a própria respiração em si, não é? Vamos ter uma respiração mais eficaz. Também, por exemplo, a nível já mais de desporto, ao respirarmos melhor, também tem a parte de nos cansarmos mais cedo, também conseguimos ajudar nessa situação, em nos cansarmos um bocadinho mais tarde, porque conseguimos respirar melhor, e também um bem-estar a nível global. Pronto, e agora posso-me levantar. Agora sim, mas levantamos de lado, porque há todo este... Eu acho que convém, por causa da nossa coluna... Era assim ou não? Era assim de lado, que eu aprendi na escola. Vamos ver se eu me levanto. E agora vou sair da câmara. Ai.
Um, dois, para três. trás, para trás. Sim. Eu só tenho que ter cuidado que a minha tensão é bastante baixa e levantar-me é aquela coisa assim complicada. Posso-me sentar agora? Sim, agora enquanto sim. eu vejo trabalhar. Ora bem. Então, o que eu vou agora então fazer entretanto, para vocês conhecerem, portanto, esta é uma das áreas dentro do sistema de treino Low Pressure Fitness, que é o que nós usamos de aquecimento, mas utilizamos também outras áreas no aquecimento, nomeadamente, por exemplo, o treino respiratório, o treino de preparação das apneias. Para quê? Para depois, quando nós vamos a fazer a técnica, já está tudo aquecido, digamos assim. Tá bem? Então vamos lá. Então, eu vou demonstrar algumas posturas do nível 1, que são as posturas que estão no livro Barriga Lisa. Estas posturas, o ideal é sempre ler o livro e ter depois, posteriormente, alguém que nos ajude nesta fase inicial. Porquê? Porque há muitos pormenores, até por exemplo viram aqui, não é? Há muitos pormenores que têm que ser corrigidos numa fase inicial. No entanto, como é óbvio, a ideia de um treino personalizado, ou mesmo do treino, é que a pessoa depois possa fazer na sua casa ou noutro ambiente qualquer. Porquê? Esta técnica é ótima porque não exige muitos custos, exige umas bolinhas, que é um preço super acessível, um colchão. Bolinhas são boas, isso é bom. Um colchão, e há muitas cores também. Um colchão e não muito mais do que isso. Portanto, é uma técnica relativamente acessível a nível de custos. Eu tenho colchão para as pessoas. Sim. Pronto. Então, o que eu vou fazer é a técnica hipopressiva, que tem duas componentes, como nós falámos há bocadinho, a componente postural e a componente respiratória. Dentro da componente postural, há 4 componentes que têm que estar sempre presentes e que devem ser ensinadas de forma progressiva. Isso também é uma das diferenças que eu notei na Low Pressure, é ensinar tudo tintim por tintim até chegar só àquela componente. Okay? Pronto. E então, dentro da componente postural nós temos o alongamento axial, que é utilizado também noutras técnicas, temos o alongamento da cervical, temos a ativação da musculatura que estabiliza a nossa cintura escapular e temos a inclinação à frente. Estas componentes ajudam-nos a quê? Ajudam-nos a reduzir logo à partida a pressão, que é esse também um dos nossos objetivos, e não só, ajuda-nos logo a trabalhar a musculatura mais profunda dos músculos posteriores do nosso tronco e a ativar automaticamente a nossa parede abdominal e o pavimento pélvico, sem fazer pressões. Força. Ok? E então, eu vou então demonstrar, vou subir aqui um bocadinho a minha... Pode-me dar a mostrar a barriga. Eu então vou só fazer aqui uma mudança de micro para este top que eu tenho. Já é uma... Esteja à vontade. E agora é que as nossas audiências sobem. Agora já podemos dizer, temos uma senhora a despir-se na Curiacos TV. Nós somos um canal, sabe, isso, não é? Pelos padrões morais e tudo. E agora vai alguém dizer... Não, estou a brincar consigo. Então, durante esta demonstração eu não vou falar, porquê? Ok. Porque é feito em apneia, uma parte dos exercícios, ou seja, eu vou ficar sem respirar, portanto não consegue falar. E não vou conseguir falar. Eu vou fazer alguns dos exercícios e depois falamos a seguir, pode ser? Com certeza. Então, Até primeiro já. coloco os pés à largura da bacia, os joelhos semifletidos, a pelvis numa posição neutra. E vou fazer então as 4 componentes posturais. O alongamento axial, que ser como se eu quisesse tocar no teto, a cervical alinhada, vou fazer todas as posturas têm o nome de deusas gregas, porque a técnica hipopressiva em si, ela vem da reabilitação pélvica, nomeadamente nas mulheres de pós-parto. Então digamos que é uma homenagem também à mulher, apesar de poder ser feito por qualquer pessoa. Okay? Então, a ativação da cintura escapular, em que eu vou simular que alguém que é o que normalmente nós no treino fazemos, que alguém me faz pressão sobre os meus cotovelos para dentro e eu faço para fora. Esta posição é a Vênus, em que numa fase inicial podemos ter as mãos viradas para a frente, numa fase mais avançada para dentro e no fim faço o quê? Uma inclinação à frente. Esta inclinação é potentíssima ao nível da ativação da nossa parede abdominal. E então, o que eu vou fazer é a respiração, em que o que vocês vão ver aí em casa é o quê? As minhas costelas a afastar e depois a voltar ao lugar, não é juntar, ou seja, não é uma expiração forçada, é uma expiração mais tranquila. Para quê? Também para não aumentar a pressão, não é que é isso que nós queremos. Vou fazer 3 vezes com uma cadência de 2 segundos para inspirar, 4 segundos para expirar e depois vou fazer uma apneia expiratória, ou seja, no fim da terceira expiração
Eu vou ficar sem ar uns segundinhos, é óbvio que é progressivo ao longo do tempo, mas o que nós indicamos é no máximo 25 segundos, lógico que numa fase inicial menos tempo. Tá bem? Então vou começar e já agora as posturas, cada uma são feitas 3 vezes, também de forma progressiva. Não vamos começar logo a fazer as 3 repetições, se calhar fazemos uma vez ou 2 e progressivamente até 3 vezes. E então finalmente vou fazer. Puxa. E faria mais 2 repetições. Agora vou fazer outra postura que se chama Atena. Então vou colocar uma posição diferente dos braços. Aqui esta posição é excelente porque eu posso tanto colocar em diferentes alturas os braços, o que estimula um bocadinho mais aqui o alongamento do diafragma. Então vou fazer nas 3 posições para vocês verem. Mantemos as 4 componentes posturais e a respiração igual. É tudo igual, só muda o movimento e a postura. Atena. Como é que é possível? E desce devagarinho. Portanto, estas foram 2 posturas do nível de pé. E agora vou fazer uma postura que eu não queria deixar de executar aqui, que é uma postura na posição de 4 apoios. E porquê aqui e neste contexto? Porque este contexto, portanto, é conversa de mulheres e uma das musculaturas que nós já falámos aqui, que está mais debilitada e também por falta também, muitas vezes, de conhecimento que ela existe, que é a musculatura do pavimento pélvico. E as posturas, nomeadamente a maia, que é a que eu vou fazer, que é num plano inclinado e em 4 apoios, faz-nos haver uma maior ativação, porque quando nós fazemos esta abertura costal, há logo uma ativação automática da musculatura pélvica. Portanto, esta é mesmo muito potente e é também ótima para aquelas mulheres que não têm grande percepção desta musculatura, consigam perceber um bocadinho melhor. Então, eu vou ficar na posição de gatas, 4 apoios. pronto. 4 apoios, é gatas. Isso. E a posição de maia tem também várias progressões. O que eu vou fazer é do nível 1, que eu até lhe chamo maia triângulo, porque eu vou colocar as mãos como se fosse um triângulo. Então, primeiro de tudo, eu coloco os meus pés à largura da minha bacia, os meus joelhos também, e, muito importante, os pés em flexão dorsal. Depois, vou então fazer o triângulo e afastá-lo um bocadinho para colocar a minha testa. E vou então para o chão. Aqui faço exatamente o mesmo. Mantenho o alongamento axial, o crescer, o alongamento da cervical. Tenho muito cuidado nestas posturas, é muito comum as pessoas encolherem os ombros, portanto, ombros longe das orelhas e a testa é mesmo no chão. Para a ativação da cintura escapular, eu vou fazer o quê? Vou pressionar os meus cotovelos contra o chão. E aqui vou fazer igual. Inspiro 3 vezes, inspiro e expiro, ok? 3 repetições, apneia e abro as costelas. Vou fazer só uma vez. Tem que pôr o seu microfone, ponha só o seu microfone, se faz favor. Eu fui pôr mais perto, mas... Pronto. E esta foi uma outra postura que também, e é fácil de se executar, a maior parte das pessoas consegue fazer com muita facilidade e que faz parte então da nossa técnica. Se já terminou, pode-se sentar. Sim. Quer-se sentar? Muito bem. Sentar. Não sei, fazemos uma pausa agora? Pode ser? Pode ser? Eunice, fazemos uma pausa Sim, agora? uma pausazinha, sim.
Fazemos uma pausa, voltamos já de seguida, espero que tenha gostado e a seguir agora vamos perguntar aqui à Eunice estas coisas todas e tirar mais dúvidas sobre esta técnica. Não sei se estão abismados, mas nós estamos, não é? Nós já tínhamos visto ao vivo e a cores, mas ficamos sempre impressionadas com as barrigas irem para dentro, não é? E na terceira parte poderá entrar em contato connosco 21908988. Estou muito desiludida com estas minhas colegas. Só agora é que me dizem isto, mas pronto, está tudo Pensava bem. que era moda. Então moda. Vamos ler. Eu só tenho um brinco posto, porque eu há bocado antes tirei os brincos para mostrar os cãezinhos aqui à nossa convidada. E não voltei para o meu brinco. Ninguém neste estúdio me disse nada. Pensei que era moda, Ruth. Pronto, eu estou sempre na moda. Mas o micro-onde? Tenho um micro aqui. Aí é o gancho. E o resto? Vocês estão a ouvir? Ai, tão bruta. Então vamos começar por ler os comentários. Vá, Cláudia. Carlota, olá, boa tarde a toda a equipa do programa. Beijinhos para as apresentadoras e em especial para a convidada que é super simpática. Sara Souza, olá, quero felicitar-vos mais uma vez pelo fantástico programa e pelas convidadas que realmente nos proporcionam tardes fantásticas. Beijinhos. Obrigada. Márcia Silva, sem dúvida todos os dias nos dão a conhecer temas e pessoas novas, super interessantes. Olivia Ramos, boa tarde, é a primeira vez que estou a ver este programa e estou a achar super interessante, a convidada é muito nice. Obrigada, Olivia, e continue connosco. Daniela Pires, estou a gostar imenso do programa de hoje, muito bom, parabéns. Sílvia Costa, esses exercícios ajudam a perder barriga e gordura? Gordura, não. Portanto, nós aqui conseguimos a tal barriga lisa pelo efeito do quê? Primeiro de tudo, pela melhoria a nível da postura e pela tonificação da parede abdominal, da parte muscular, especialmente da musculatura mais profunda. Portanto, a barriga fica mais para dentro, mas a gordura que possa haver na barriga não desaparece, não é? Não, isso não é essa a temática. Não é. Mas é isso, a barriga fica mais para dentro, não é? Porque fica mais tipo direitinha. Fica mais lisa Pronto. mesmo, mas não fica para dentro. Como Sim. Pronto. Mas em termos de gordura, não é esse o objetivo. Ou seja, o objetivo não é perda de massa gorda para já, porque para a perda de massa gorda tem que ser algo mais global. E transpirar também, não é? E temos uma chamada. Temos uma chamada. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, Boa Vó tarde. Rosa. Esse seu suspense já Olá, faz saber quem é a meninas. Vó Rosa. Está Está boa. Estão boas. Estamos Muito boas. bem. Viu-me no chão a Vó Rosa? Ouvi, eu ia para dizer, o vosso programa cada vez está mais interessante, vai aí tudo. Vai aí tudo e atiram ao chão. Vai aí tudo e atiram ao chão. Muito bem, é mesmo isso a Vó Rosa. Diga assim as coisas como elas são. Mas foi a sua neta que me pôs no chão, que ela gosta de me pôr nestas andanças. Está bem, fez ela bem porque se servias de cobaia. Exatamente, fez bem, não é? Ela não tem jeito para isso, olha. Olha, ela tem jeito para ir para o chão, ela é que não quer. É lady. Está bem. Está bem, cada vez gosto mais de vocês, cada vez são mais bonitas. Obrigada, Avó Rosa. E a vossa convidada também. Sim, é aqui uma senhora toda giraça, viu? É verdade. O vosso programa é interessante porque vai aí tudo. É costureiras, é cozinheiras, Tudo, é vários temas, boleiras, aí são abordados. é ginástica, é ginásio, é tudo. Todo dia tem uma coisa nova para saber. E um dia deste ainda vamos ter cá uma motoqueira. É a minha próxima Ainda não apareceu aí aquisição. nenhuma. Diga? Quem sabe? Ainda não apareceu aí nenhuma Não, ainda não motoqueira, tivemos nenhuma motoqueira. Se conhecer alguém que foi à às vezes concentração... aparece. Hã? Já teve? É verdade. Não, ainda não. Mas eu quero. É só porque eu tenho medo de andar de motos. Então, uma boa tarde, um beijinho para todas, a vossa convidada, para toda a regi e para tudo vós. E um bom fim de semana. Obrigada, Avó igualmente. Rosa. Um bom fim de semana para si. Tchau, Não se esqueça vó. de ir andar um bocadinho. Vou daqui um bocadinho, Mas bocadinho. hoje espero mais um bocado que está muito calor hoje. Sim, pois está. Pronto, exatamente. Então, um bom fim de semana. Bom fim de semana, Obrigada, Avó Rosa. Porte-se igualmente. bem. Obrigada por ter Beijinho, ligado. adeus. E continuamos nos comentários e nas Sim, perguntas. temos mais uma pergunta da Vanessa Torres. Eu sou mãe de 3 crianças e tenho a barriga flácida, apesar de ser magra, mas esses exercícios faz perder a barriga ou é melhor
tonificar. Portanto, uma coisa leva à outra, não é? Porque se nós tonificarmos a nossa parede abdominal, vamos perder a barriga, no sentido mais... Eu sei, isto para uma pessoa que é entendida da área, perder a barriga não existe, não é? Porque a barriga vai continuar lá. Ou fortalecemos ou tonificamos. Nós queremos, eu acho que o que a pessoa quer dizer é que fica com uma barriga mais lisa, mais bonita, pronto. Sim, sim. Isso sim. Portanto, eu acho que no caso da Vanessa, se ela é magra, quer dizer que não tem assim gorduras por aí além. Não, bem, não sabemos, não é? Não sabemos, mas à partida poderá não ter. Agora, é preciso, portanto, tem que se avaliar, não é? Esta situação, que não é uma situação fácil. Nós estamos a falar de 3 gravidezes em que houve uma distensão muito grande da parede abdominal. E tem que se avaliar para perceber como é que é o estado desta parede abdominal, mas sim, eu aconselho especialmente nestas situações a fazerem este tipo de sistema de treino, porque melhorem muito a sua parede abdominal, tanto a nível funcional como estético também. Faz diferença ser 1, 2 ou 3 gravidez, não é? Sim, poderá fazer. Às vezes há pessoas que não é? Por exemplo, se for uma gravidez em que a barriga cresce muito, e também depende depois da própria estrutura da pessoa, portanto vai depender de inúmeros fatores o estado da parede abdominal. Até uma mãe de 3 filhos até pode ter uma excelente parede abdominal. Depende, vai depender mesmo. Muito. Depende de como é que descendeu, como é que voltou ao lugar, sim, não é? Sim. Se a pessoa antes de ter o bebê já tiver algum cuidado, isso ajuda depois a voltar ao sítio mais facilmente? Isso, obviamente. Por exemplo, se a pessoa já tivesse feito estes exercícios antes. Sim. Até houve uma imagem que eu enviei que é muito engraçada, que é uma mulher a fazer os exercícios estes antes da gravidez, depois está grávida, que também, eu também tenho algumas alunas que fazem durante a gravidez, mas só fazem as componentes, não fazem a abertura das costelas nem a apneia. Pronto. Fazem a parte postural, por exemplo, algumas posturas, e sim, realmente ajuda depois a voltar ao lugar mais depressa, ajuda, não é? sim. Pronto. Faz toda a diferença. Já não tens mais comentários? Não. Eu pensava que tinhas mais e que querias perguntar. Então, o que é que as pessoas, o que é que nós vimos? Vamos agora aqui explicar o que é que nós vimos, porque a Eunice depois parou de falar, não é? Pronto, tem que ser. Então, o que é que nós vimos, Eunice? Sim. Então, o que nós vimos, como já deu para entender, é uma das áreas dentro deste sistema de treino, que é a técnica hipopressiva, e o que eu então expliquei aqui é que há uma sequência, que eu fiz aqui alguns exercícios, nomeadamente Vênus, Atena e Maia, 3 exercícios. Esses exercícios têm todos 4 componentes que são sempre iguais para todos, exceto, por exemplo, na posição de Demeter, que é a posição de deitado, a inclinação à frente não existe, não é? Claro. Pronto. Mas a partir de estas 4 componentes têm que estar sempre lá. E o que eu fiz Quais depois... são as 4 componentes? Portanto, é a cabeça o alongamento axial, a ativação, o que alongamento... O da cabeça, que é a cabeça para o teto, não é? Teto, é a cervical. Cervical alinhada. Sim, mas muitas vezes, por exemplo, eu lembro-me quando eu aprendi, dizia-se duplo queixo. E então o que nós fazíamos era isto. Ficar aqui. Mas isto para já vai retificar a zona da cervical, e não só, porque depois vai criar aqui um constrangimento até na própria respiração, e naquelas pessoas, que são muitas, que fazem uma respiração muito ao nível da musculatura acessória da respiração, fazem com que ainda haja maior ativação. Pronto. E então temos de ter esse cuidado, e é como se tivessem, por exemplo, aqui uma prateleirazinha, ok? E aqui atrás empurrar para cima, para ficar mais alinhado. Depois, a seguir, o que nós fazemos é, a outra componente é ativar toda a musculatura, é aquela coisa que disse que era como se alguém nos estivesse a empurrar os cotovelos. Isso, para fora. E depois, a seguir, temos uma inclinação das pernas. Do corpo todo. Não é só a flexão do tronco, mas é todo o corpo vai tipo assim só um bocadinho para a frente. Sim, é como se fosse uma leve brisa que passa e lá vamos nós para a frente. Pronto. E depois temos a parte da respiração, em que fazemos, portanto, há este protocolo, em que fazemos 2 segundos para inspirar, 4 segundos para expirar, 3 repetições desta respiração. E tem que ser, esta expiração é supostamente o diafragma, não é? Não deveria fazer subir aqui, devia só ser aqui. Não. E nós que é isso que é a parte mais difícil, se calhar, para algumas pessoas, é aprender a respirar pelo diafragma.
É, mas nós no aquecimento o que nós fazemos é um bocadinho de trabalho de proprioceção precisamente dessa respiração. Quando a pessoa está a fazer aquilo, já está aqui a tentar tocar no diafragma e isso vai ser ajuda. mais fácil. Sim, e temos também mesmo outros exercícios com toque, até mesmo do professor, ou se não tiver o professor, a própria pessoa pode fazer, em que ajuda, nomeadamente, por exemplo, a pressionar um bocadinho a grelha costal quando fazemos a inspiração, ok? Para dar a ideia, abrir, não é? Que temos que empurrar para fora e ajuda um bocadinho também nessa E depois, aqui abrir as costelas também não é nada assim muito fácil. Não. Eu acho mesmo que é das componentes mais difíceis de se executar. E existe tempo e as pessoas têm que aceitar eu faço isto errado, não é? Não posso fazer assim. Não é não poder, é só porque aqui o contexto é a baixa pressão e ao fazer aumenta a pressão. Sabe que eu também fiz isso quando tive o meu filho e disseram-me que eu não podia fazer. Ela me dizia, diga-me como é que quer que eu faça, que eu pensava que fazia certo e não é assim. Já não lembro o que é que ela me disse. Mas depois fiz bem. Mas ela deixou de se zangar comigo. E eu tive o meu filho depois logo, portanto. Sim. Foi logo. Correu bem. Isso é que interessa. Então, conte-nos lá outra vez. 2 segundos para inspirar. 2 para inspirar, 4 para expirar e fazemos 3 vezes esta respiração para depois, no fim da última expiração, fazermos uma apneia. Não respiramos, portanto, fechamos a boca e o nariz. Muitas vezes, todos também, podemos utilizar uma pinça, aquelas da natação, ok? Para colocarmos no nariz ou a nossa própria mão, lá em casa, ok? E depois fazemos como se fosse uma falsa inspiração, ou seja, o que nós vamos fazer é, como se quiséssemos, inspirar, mas não podemos porque temos o dedo no nariz ou não. Portanto, já não preciso de colocar o dedo, mas numa fase inicial, também para ganharmos um bocadinho mais de proprioceção desta situação, da abertura das costelas, podemos utilizar ou não a pinça. Vai depender muito de cada caso. E depois o que acontece é que aquilo é tudo sugado. Sim. E vocês parece que desaparecem. É basicamente tão extraordinário, não é? Sim. Até a minha barriga desaparece um bocadinho quando eu faço isto. Eu não vos posso mostrar, mas eu consigo fazer e até a minha barriga fica bastante diferente. Sim, nós depois já vamos ver ali... Não assim, desta maneira. Quase. Será o dia? Quase. Mas é todo um processo e as pessoas têm que aceitar que, normalmente, hoje em dia, e eu falo por mim, não é? Noutras áreas, a pessoa quer tudo rapidamente, no próprio dia já quer. Muitas vezes as pessoas acham que só numa aula já aprendem a fazer tudo, mas não. É por passos, passo a passo, com calma, os resultados vão aparecer, mas também depende de caso para caso, porque temos pessoas e depois não se podem esquecer, e é uma das coisas que eu também tento falar um bocadinho com as pessoas, é o estilo de vida daquela pessoa. Além de eu dar estas aulas, eu também tento ser uma promotora de um estilo de vida saudável, nomeadamente na área da atividade física e do exercício físico, sendo que das outras áreas eu encaminho para as pessoas que eu tenho de referência. E mudar um bocadinho o estilo de vida, porque há muitas pessoas que estão horas infindáveis sentadas e não é por fazerem uma vez os exercícios low pressure tem que haver toda uma mudança e eu ajudo também nesse sentido a haver essa mudança no estilo de vida. Muito bem. E agora, eu ia lhe perguntar onde é que as pessoas a podem encontrar. Porque nós ainda nem sequer dissemos isso, não é? Não tarda vai acabar o programa e nós nem tínhamos dito o número de telefone. Onde é que as pessoas a podem encontrar? Quem agora já ficou apaixonado por si, salvo seja, não é? Porque acontece no nosso programa. Onde é que a podem encontrar? Pronto, então é assim, a nível de treino personalizado, o que eu faço é um trabalho ao domicílio, ou seja, eu desloco-me à casa das pessoas para executarem este treino. Depois, outro sítio... em que áreas, zonas? Sim, onde eu costumo trabalhar é em Lisboa, na zona de Sintra e Cascais. Pronto. Depois, a nível de aulas de grupo, podem-me encontrar na Clínica das Conchas, Clube Clínica das Conchas, que é na zona do Lumiar, é mesmo pertinho do metro da Quinta das Conchas. E aí são aulas de grupo para pré e pós-parto, em que uma das componentes da aula é o Low Pressure Fitness. Pronto, muito bem. Portanto, ou mandam ir lá à casa ou vão ter consigo às Quintas das Conchas, mesmo. mas para irem ter consigo à Quinta das Conchas têm que estar grávidas. Grávidas ou pós-parto. Sim, lá na Clínica das Conchas só trabalho com esta população. Com essa população. E agora, as outras pessoas a quem ajuda nesse apoio ao domicílio podem ter que idades? Podem ser homens, podem ser mulheres, podem ter alguma idade
Quem é que ajuda? Variadíssimo, variadíssimo. Eu tenho pessoas com 60 anos, homens ou mulheres, tenho pessoas, a maior parte, não é? Também devido a este percurso todo que eu já falei aqui, são mulheres na fase de pré e pós-parto. Maioritariamente a minha população é realmente o pós-parto. A maior parte do meu dia eu lido com mulheres na fase de pós-parto. Normalmente um pós-parto, digamos que imediato, ou seja, a seguir àquela consulta de revisão pós-parto. Mas qualquer pessoa pode, até há alguns alunos meus da formação que me mostram que fazem também domicílios e que mostram, por exemplo, às vezes os filhos um bocadinho mais velhos, né, que já têm que ter alguma também, já algum entendimento, a fazerem também em conjunto, portanto, e é ótimo porque eles estão tantas horas sentados, não é? Portanto, é ótimo para ter já uma disciplina a nível de treino postural e respiratório para a vida. Muito bem. E há algumas contraindicações para fazer este exercício, não é? Não. Atualmente, portanto, para haver contraindicações robustas, tem que haver estudos científicos para que isso aconteça. Esta área também é um dos nossos grandes objetivos dentro desta marca, é realmente o desenvolvimento de investigação científica. Mas estamos a dar os primeiros passos, assim como outras áreas também deram os seus primeiros passos. E ainda não existem essas contraindicações. Se calhar daqui a uns anos sim, nomeadamente nós antes tínhamos a ideia que as pessoas com hipertensão, por causa da fase da apneia, não podiam fazer. Mas nós temos feito, é óbvio que tem que ser, essas pessoas, por exemplo, nomeadamente, tem que ser de uma forma sempre controlada. Não é ideal essas pessoas irem, por exemplo, para uma aula de grupo, porque nós temos que ir monitorizando a sua tensão arterial. Mas eu tenho alguns alunos que têm tensão arterial controlada e que é óbvio que é um treino um bocadinho diferente, temos que controlar tudo muito bem. As grávidas é outra população que só a parte da apneia expiratória e da abertura do costal é que não vão fazer, mas todo o resto podem fazer. É óbvio que estas populações, por exemplo, digamos que mais especiais, têm que ser sempre com um treino personalizado e mais, em que haja mais correções. E então, e o que é que as pessoas encontram aqui neste livro? Os exercícios que fez? Sim, e encontra, portanto, estes exercícios. Tem homens aqui? Sim. Tem desenhos. Tem desenhos de homens a ficarem com as barrigas todas lisinhas. Lisinhas, é não é? Verdade. Sim, às vezes acontece. Olha, tem aqui uma tabela que giro para colocar o perímetro da cintura. Não sei o que é isto, teste de competência abdominal e teste de competência perineal. O que é isto? Sim, então o teste de competência abdominal, são 3 testes que eu coloquei. O perímetro da cintura é uma medida antropométrica. Este é fácil, não é? Mas o teste de competência abdominal e o teste de competência perineal são super fáceis de se executar. Pode ser na posição de pé, sentado ou deitado. Eu normalmente faço na posição de deitado, em que a pessoa, eu indico para aumentar a pressão intraabdominal, nomeadamente com uma tosse ou o que quer que seja. Mas eu normalmente uso a tosse, que é o mais fácil. Coloca isto lá em casa, colocam a mão na barriga e veem qual é que é o movimento que esta parede abdominal faz. Se é um movimento para fora, que é o que não deveria acontecer, ou seja, quer dizer que esta parede abdominal não está programada para a sua função principal, que é a estabilidade, ou então ela vai, que é, por exemplo, como acontece a mim, vai ligeiramente para dentro, ou seja, é uma parede... Quando a sua barriga vai para dentro? Vai. Sério? Ligeiramente para dentro. Se calhar, esta é a posição de deitada é Oh meu ideal. Deus, pronto, lá estou eu a ver. Eu parti-me de sair hoje à frente desta senhora, estás a ver, não é? Pois foi. E a minha Mas eu não barriga foi para reparei. fora. Sim, eu não reparei. Tadinha. Ruth Isabel. Já passou. Já Não passou. te Não espantei. te espantei E demais. a competência perineal, essa aí é um bocadinho mais difícil. Eu, por exemplo, no meu caso, como eu trabalho em parceria com a fisioterapeuta de reabilitação pélvica, normalmente essa parte eu encaminho sempre, ela é que faz as avaliações específicas dessa área. Mas lá em casa é difícil, mas lá em casa seria, portanto, sentirem, quando fazem a tosse, por exemplo, o que é que sentem ao nível da musculatura do pavimento pélvico. A mesma coisa, se desce, ou se sobe, ou se não acontece nada. Também pode acontecer que a pessoa tem tão pouca percepção, não é, desta musculatura, que acha que não acontece nada. Por isso é que é importante fazer a avaliação. E por isso é que depois algumas pessoas, quando têm incontinência ou princípios de incontinência, quando tossem, quando espirram, quando riem mais, que há Quando fazem exercício... há essas perdas de urina, não é? Imenso. E tem a ver com isto, com o tal Desprogramação, a falta de competência perineal da musculatura. Sim.
É uma das razões. Estes exercícios, apesar de serem difíceis, não é? Numa fase inicial, Numa fase inicial, exatamente. Eu digo sempre que é como quando aprendemos a conduzir. Eu lembro-me que era imensas coisas ao mesmo tempo, mas depois é algo que até é simples de se fazer quando nós aprendemos e bem. Não é? Claro. Porque muitas vezes as pessoas, Eunice, chamam-me, por exemplo, para treino personalizado ao domicílio e dizem, eu já aprendi qualquer coisa, vi num vídeo da internet, um vídeo qualquer, e demonstram-me, depois não tem nada a ver e é preciso ter algum cuidado. É isto que eu vou fazer também. agora a seguir. Mas é possível para toda a gente. Sim, é possível, sim, para toda a gente, isso de certeza. Eu já dei treinos a vários tipos de pessoas. Deixa-me só dizer, a gente faz assim, agora a seguir a Eunice disse que ia fazer, a gente filma, se eu vir que podemos, não fazemos um live, a gente só filma. Se virmos que dá, dá. Se não, virmos que não dá. Pronto, não dá para mostrar, não dá. A mim parece uma boa ideia. Parece, não parece? Para vermos assim, Sim. Pronto. Estou a ver que eu sou amiga, mas assim ao vivo e direto e a cores logo live direto não pode ser. Agora, então, com este livro, porque eu depois vi ali aquela tabela e fiquei com a tabela aqui na cabeça, o que é que as pessoas podem encontrar no livro? Quais são as coisas todas que o livro tem? Então, o que podem encontrar, por exemplo, primeiro é uma revisão da parte anatómica, do que é que nós vamos trabalhar. Nomeadamente ao nível da região abdominal, é o que eu foco mais, porque normalmente as pessoas acham que a região abdominal são só os músculos abdominais e não. Há todo um conjunto de paredes, ok? Por exemplo, a parte do diafragma é considerada então a parte superior, a parte do pavimento pélvico, a parede inferior, e tudo isto faz parte da região abdominal e que é trabalhado, uma revisão um bocadinho anatómica. Depois também falo dos vários tipos de populações a que é benéfico este tipo de exercícios e depois a parte... Quem são as populações a quem é benéfico? Portanto, falamos do pós-parto, há bocadinho falámos de cantores, por exemplo, pessoas que utilizam a voz, nomeadamente o nível de trabalho a nível de diafragma, porque é importante também a parte postural para que tudo funcione corretamente. Portanto, na realidade, os cantores, as pessoas acham que só usam a garganta, mas não, usam o diafragma, usam aqui e usam a cabeça. Postura, tudo. E para o ar circular é preciso que tudo isto aqui esteja bem para conseguir. As notas agudas são dadas aqui, as notas mais graves são dadas aqui. Não é bem assim que é, mas é por aí que se usa o apoio. Portanto, tudo isto tem que funcionar muito bem. Claro. Perfeito. E o nariz tem que estar desentupido. Sim. Tudo. Sim, e pronto. E pessoas, por exemplo, eu também gosto de dar este exemplo, pessoas que querem começar a treinar, imaginem, uma pessoa sedentária que quer agora começar a treinar, é uma boa forma de se começar a treinar. Para quê? Para ter uma boa base, não é? Para o movimento, para que depois, em treinos um bocadinho mais exigentes, não haja tais subidas dos ombros, a parede abdominal tenha uma boa estabilidade, o pavimento pélvico, tenha uma boa postura, para depois fazerem outro tipo de exercícios no ginásio, nomeadamente. Portanto, também é ótimo para quem quer começar a treinar. Portanto, então fala da anatomia, da população a quem se das destina. populações, e fala um bocadinho também deste conceito do Low Pressure Fitness, tem várias perguntas-resposta, e depois a parte final é sobre todos os passos que se devem dar até chegarmos então àquelas posturas finais, os aquecimentos, essas coisinhas todas. Porque depois tem aqui os tais exercícios, não é? E tem imagens para a pessoa poder seguir, e se calhar agora hoje, se já nos está a ver e ouvir, teve a ver este programa, viu também aqui esta demonstração, se calhar agora se pegar no livro já vai conseguir entender um bocadinho melhor como é que as coisas funcionam. Sim, sem dúvida, vai ser mais fácil o entendimento do que é que estamos agora aqui a falar. Pronto. Sim. E então, o que é que temos mais a falar sobre isto? Temos tempo? O que é que nós vamos falar mais sobre isso? Vamos mandar vir o pessoal cá para virem-se deitar também a fazer, não é? Já dissemos então onde é que podem encontrá-la, não é? Eunice. Já falámos sobre o livro e teve alguma situação caricata com todos estes anos de personal trainer e de formações e de low pressure fitness?
que eu me recordo assim caricata é mais a estranheza das pessoas em relação ao exercício, especialmente a parte abdominal, tipo não é? Aquela parte da apneia expiratória e do vazio abdominal, as pessoas ficam assim um bocadinho impressionadas e a achar sempre que não vão conseguir, porque acham assim uma coisa surreal. Acham sempre que a barriga delas não fica assim? Sim, sempre. O que é que sente quando está a fazer aquilo e tem a barriga para dentro? Portanto, a sensação que eu tenho é de alongamento e sinto-me muito bem com esse... Eu, para mim, já é uma coisa tão natural, já faço há muito tempo, já não estou em desde 2010, é uma coisa... Eu gosto muito de fazer e faço com E faz bastante... tipo em casa, tipo para si, ou faz só eu porque gosto de fazer muito, eu gosto muito de fazer ao ar livre. Olha, lá está, se calhar também devido ao meu percurso. E gosto muito de fazer no jardim, na praia também. Gosto de fazer neste ambiente, mas mais no jardim, não tanto na praia, porque a praia tem areia, aquela instabilidade toda e é mais difícil. Mas nos jardins é muito agradável. Faz isso, sai de casa para ir fazer estas coisas. Sim, porque tenho essa possibilidade que nem sempre, às vezes, isso é um entrave à atividade física ao ar livre, é o facto de não termos muitos espaços, não é? Nomeadamente quem vive em cidades, mas cada vez mais, já isso vai sendo tido em conta, mas gosto e até mesmo sinto que a parte respiratória parece consigo respirar de uma forma um bocadinho mais intensa e acho que é importante e é uma dica que eu dou lá para casa, é saírem de casa, apanharem ar, façam os exercícios na rua, que é maravilhoso. Tinha aqui uma pergunta, Susana Ferreira, após quanto tempo se vê resultados? Ok. Pronto, isso também depende, não é? Eu sei que estas respostas são assim, não é o que as pessoas estão à espera. As pessoas querem ouvir, elas querem ouvir. Logo no dia a seguir já se vê diferente. Mas, Susana, à partida, os estudos que nós temos feito até então, nós indicamos, portanto, 12 semanas para que hajam, sendo que o primeiro mês é de aprendizagem, não vamos, portanto, daqueles pequenos pormenores todos, portanto, é uma aprendizagem de todo o sistema de treino. Depois, posteriormente, é que se começam a ver resultados. Também as pessoas, depende muito da frequência de treino e não só. Não é só da frequência, mas também da dedicação ou intensidade, entre aspas, durante o próprio treino. Porque às vezes nós temos pessoas que até treinam com regularidade, mas só isso. Porque depois a tal intensidade de treino, em cada treino, pode não estar lá. E isso é algo que é mais digamos, algo que o personal trainer tem que estar atento e tem que saber como... Tem que ajudar. Eunice, estamos mesmo a terminar. Sim. Queríamos que falasse agora ali para aquela câmara, convidar as pessoas a irem ter consigo, a lerem o livro que quiser, porque vamos mesmo terminar, estamos nos último minutinho. Primeiro de tudo, muito obrigada então mais uma vez por estar aqui presente. Espero que vocês então tenham gostado lá em casa de perceber um bocadinho melhor o que é este sistema de treino. Já sabem onde é que me podem encontrar. O livro, ele já tem um ano, ele saiu no ano passado, em maio de 2016, mas ainda podem encontrá-lo em qualquer livraria, até em alguns supermercados também têm a parte de livraria. Espero então que tenham gostado. Espero que comecem a fazer já a massagem, a libertação miofascial do diafragma torácico, para que então consigam depois melhores resultados ao nível da vossa respiração. Obrigado e até outro dia. Muito obrigada, Eunice. Obrigada. Muito obrigada, Eunice, por este programa fantástico. Desejamos tudo bom para a Eunice, não é verdade? Obrigada, claro. Um bom fim de semana para começar e depois um bom resto de tudo. Exatamente. Bom, maravilhoso. E quem sabe volta para nos dar uma Gosta de praia? Gosto, mas gosto mais de piscina. Pois não tem areia. Ai, não tem areia. E quem sabe volta cá. Espero bem que sim. Pode ser. Espero bem que para nos dar mais uma aulinha. Muito bom, muito bom. E nós vamos embora de fim de semana. Muito bom fim de semana, Dona Ruth. Para si, Doutora Cláudia. Muito obrigada. Bem. E você em casa também. Porte-se bem, seja feliz e faça exercício. E bom fim de semana também para a Regi e para todos. Já, mal.